Olá pessoal, muito boa noite. Aqui quem está falando é o Dr. Paulo Henrique Quintanilha. A gente vai começar em breve mais um episódio, tá? Da nossa sequência de lives do Sai do Sofá. Então, vamos falar hoje, tá, com o Dr. José Eduardo Eide. A gente vai falar sobre medicina esportiva, sobre ortopedia, lesões, prevenção, tá? O que a gente faz, como é que a gente faz para começar o exercício, tá? Como que a gente deve, qual é a composição do nosso corpo para corrida, para natação, para bicicleta, né? Para o futebol, para o tênis, por exemplo, tênis que o Dr. Wendel Teodoro está entrando aqui na live e o Dr. Wendel Teodoro está entrando aqui na live, mas infelizmente ele não tem habilidade nenhuma no tênis. Mas o que isso, tá? O que a composição do nosso corpo, o que influencia nisso? Vamos ver, vamos chegar, vamos conversar. Eu vou chamar o Dr. Eduardo para participar da live agora, tá? E depois eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês. Solicitação, Zé, aceite aí, por favor. Boa noite, Daniela, boa noite, demais, mamãe, te amo, boa noite. Oi, Zé, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, Paula, tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Pessoal que tá aí na live, dá um ok aí se estiver ouvindo a gente bem. Paulo, eu vou pegar o microfone que eu acho que vai ouvir melhor, vai ficar melhor para você me ouvir. Beleza, Zé. Pessoal, me dá só um feedback aí. Estão me ouvindo? Wendel, tá me ouvindo bem agora? Raidene, boa noite. Só queria esse feedback aí. Pessoal, tá me ouvindo? Ok? Beleza, Camila. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só abrir aqui a... Paulo? Oi, Zé. Boa noite de novo, meu amigo. Tô te ouvindo bem agora. Tá me ouvindo melhor? Bem? Tô te ouvindo bem. Bacana. Pessoal, vamos lá. Para quem tá assistindo aqui, não só para quem está assistindo no ao vivo vai participar muito com a gente, mas como quem vai assistir o VT, né? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu estou na luta aí contra o Covid há muito tempo, não é? Na equipe de frente aí do Covid. Sempre falo com pacientes e muitas vezes, infelizmente, falar das notícias ruins para familiar de paciente. Estão acostumado a ver muita gente dodói, uns com desfechos positivos, desfechos negativos. Mas eu estou do lado de cá. Eu estou falando para o paciente. E hoje eu experimentei de uma forma muito angustiante estar do lado de lá, porque o meu bebê está doente, meu filho está doente, está com uma infecção no joelho, e eu queria fazer o agradecimento não só ao Dr. José Eduardo Eide, que está aqui comigo, pelo atendimento, pelo tratamento maravilhoso que fez para o João, como também para o Dr. Alberto, que fez a complementação do atendimento. E se a live não foi cancelada, se a gente está aqui hoje, é pela capacidade desses dois aí, de atender o João, de cuidar do meu filho e de me deixar tranquilo, focado aqui na live. Obrigado, Zé. E cara, depois, é um prazer que obrigado, Alberto, também, né? A gente faz com o maior carinho e com o maior respeito. O importante é que o João está bem, não é nada de grave, e vamos tocar para frente. Vamos lá. Já que a gente está falando de esporte, eu vou levantar aqui um pouquinho. Eu já vim trajado, tá? Então, já estou aqui de manto sagrado, já que dá para fazer live de blusa social e eu estou com o manto sagrado do Flamengo social. Então, uma lástima, vamos lá. uma lástima. É uma lástima. Vamos Ela lá. é tão inteligente. Pessoal, é o seguinte, no passado a gente era nômade, sabe? No passado a gente tinha que brigar com a nossa comida. No passado a gente tinha que matar para sobreviver, não é? E a gente tinha que caçar
o humano, a gente não ficava parado, a gente migrava de um lugar para o outro por uma questão de alimento. Então, fazer exercício fazia parte do nosso dia a dia. E depois de um certo tempo, né, nós fomos fixando moradia e aí a gente foi vendo que a gente conseguiria dominar o animal. Então, foi criando galinha, foi criando bicho, isso e aquilo, foi matando e foi comendo. Nós deixamos de ser nômades, tá? Nós deixamos de migrar para comer e para sobreviver. Vamos dar um fast forward, vamos passar mais rápido aí. Daqui a pouco vem a Revolução Industrial, os alimentos industrializados, e a gente nunca mais teve que caçar e matar para sobreviver. Daqui a pouco a gente vai no mercado e já compra o boi, o pedacinho do boi, né? Eu a 100, o Zé picanha, mas a gente já tem acesso a comprar esse alimento. Então a gente só precisa ir no supermercado. E a gente foi ficando cada vez mais sedentário. E a obesidade foi ficando cada vez mais comum no nosso meio. E aí veio as comodidades, entre aspas, em excesso. E o que é isso? Hoje, porra, eu compro pão no delivery. Eu ligo para a padaria, entrega, por favor, 3 pães aí. 3 pãezinhos, vem 3 pãezinhos, eu estou comendo. Então hoje o cara não precisa se movimentar para nada. Então tudo vem naquela grande balancinha da vida para o bem e para o mal. Então, nós fomos ficando sedentários, nós fomos ficando com cada vez menos capacidade de fazer... Capacidade não, né? Nós fomos ficando cada vez mais preguiçosos. Então, o mundo vai ficando mais obeso, né? A gente vê isso nos países desenvolvidos, crescendo, digamos assim, em progressão aritmética. Pressão arterial também, né, Paulo? A impressão arterial, né, Zé? E o Brasil, ele cresce em progressão geométrica, a questão da obesidade. E a gente tem que combater isso. Como é que a gente combate a obesidade? Com alimentação? A sensacional, tá? Sensacional, doutora Carol Cesário, pô, fez uma live maravilhosa na semana passada e falou muito sobre alimentação. Para falar sobre exercício, para falar sobre como o exercício tem essa importância aqui na vida, eu queria apresentar esse grande médico, meu amigo, Dr. José Eduardo Eide, ele que é ortopedista e traumatologista, possui uma subespecialidade em cirurgia do joelho, tá? E tem uma pós-graduação em medicina do esporte, onde vai falar muito, mas muito aqui pra gente. Zé, boa noite. Por favor, doutor, dê suas considerações iniciais. Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Cara, é muito importante, muito legal esse tema que você está abordando. Eu concordo com o seu lema que sofá mata, e mata mesmo. Hoje, estima-se que a maior doença da humanidade é o sedentarismo. Mais do que diabetes, pressão alta, enfim. O sedentarismo hoje é a doença mais letal ao ser humano. E é uma coisa muito triste e muito estranha ao mesmo tempo, porque o sedentarismo é um costume nosso, a gente consegue mudar, eu não dependo de medicação, eu não dependo de condição financeira, eu não dependo de onde eu moro. Eu com uma volta na quadra, uma bicicleta, uma academia, um esporte que eu gosto de praticar, ou com a minha esposa, ou com meu filho, cara, eu já consigo vencer esse sedentarismo, já consigo dar um passo inicial a uma longevidade, e mais importante até que uma longevidade, uma qualidade de vida, né? Porque não adianta nada você viver até os 100 anos todo lastimado, com hipertensão, diabetes, não consegue viajar, não consegue subir uma escada, chega uma hora que fica muito ruim, é muito triste isso para o ser humano. Então, nada mais importante do que, sim, ter uma longevidade, mas uma longevidade com qualidade, né? É você chegar nos 100 anos, mas podendo caminhar na praia, poder subir 2, 3 lances de escada, é você ter uma qualidade de vida. Isso é fundamental. E a gente começa a envelhecer quando nasce. Então não adianta você querer esperar chegar nos 60, 70, 50, 40, 30, não sei qual a idade da pessoa, mas tem que começar hoje, ou quanto antes, a dar esse start para que você possa fazer uma atividade física de qualidade e que isso te gere benefícios futuros, né? Isso é muito importante. Beleza. Ótima explanação inicial. Eu tenho certeza que cada uma dessas suas palavras aí está correta, é o que eu tento praticar no dia a dia, né, Zé? Porque mais importante do que a gente estar aqui
naquela hipocrisia do falar para o paciente assim, não, você tem que sair do sofá, não, você tem que praticar uma atividade física, é a gente poder praticar, né? Mostrar para eles assim, ó, porra, É possível. nenhuma profissão é mais importante que a outra, sabe? Nenhuma profissão é mais vital do que a outra, todas as profissões são importantes e são complementares. E é claro, tem gente que tem um trabalho de 8 horas dia, tem um trabalho de 12 horas dia. Nós temos um trabalho que nos consome em média aí de 14 a 24 horas por dia, né? Mas hoje, por exemplo, eu comecei a correr às 5h04 da manhã. Então, assim, eu poderia muito bem estar dormindo até às 6 da manhã, Zé. Mas eu sei que se eu dormir 1 hora a mais, eu vou chegar no trabalho de qualquer forma às 6h30 da manhã. Mas se eu dormir 1 hora a mais, Zé, é 1 hora a mais de sono, mas é 1 hora menos de vida. Porque durante o dia eu não tenho tempo para fazer atividade física. Essa é a minha realidade, mas cada um tem a sua, né? Enquanto você não se colocar como prioridade, nunca vai ter tempo. Eu pego muito isso no consultório, acredito que você também. Parte dos tratamentos médicos, parte dos tratamentos ortopédicos envolve uma dedicação. Você precisa fazer uma fisioterapia, você precisa fazer um pilates, um alongamento, um fortalecimento, uma academia. E se você não fizer, não é o remédio que vai te tratar. O remédio vai tirar a sua dor por um tempo determinado. Mas a dor, muitas vezes, é por causa de uma fraqueza, de uma instabilidade, que se você não se dedica para que isso resolva, você não trata, né? Você só protela a lesão ou o quadro clínico. Zé, eu queria até fazer um gancho dessa parte aí, visto que daqui a algumas semanas a gente vai receber psicólogo aqui também. Eu começo muito tratamento com antidepressivos para os meus pacientes. As consultas são espaçadas, então por mais que talvez não seja a queixa inicial do paciente, durante a consulta a gente chega a esse diagnóstico e começa um tratamento. E toda vez que eu começo o tratamento para depressão, para esse paciente, eu falo assim, olha, o meu remédio está mascarando o seu problema. Então, enquanto você não for num psicólogo que é o profissional capacitado para te orientar, porque ele não vai resolver, ele vai te orientar, né, te ajudar a resolver esse problema, você não resolve. Então, a questão de, muitas vezes, né, Zé, tratar uma dor com uma dipirona, e se a gente não entender qual que é a origem daquele problema, e muitas vezes a origem da dor é a falta do que causa uma dor inicial, né? Que é quantas vezes a origem da dor é a falta do exercício? Né? A maioria, né? Existe uma máxima na ortopedia que diz que se a falta de exercício não gerasse dor, o repouso era tratamento para todo mundo. Se ficasse em casa deitado, não ia doer. Mas não é o que a gente observa na prática. Na prática, as pessoas que sentem mais dores, mais desconforto, são as pessoas que menos atividade fazem. Então, aquela pessoa que pratica uma atividade regular, dificilmente tem algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Geralmente é o contrário, aquele cara que é totalmente sedentário, que o sofá o vence e ele acaba indo no consultório com dor nas costas, dor cervical, dor lombar, dor articular, aí varia do quadro clínico da pessoa. Verdade, pessoal. E assim, ó, gosto de explanar para vocês os meus erros, tá? Que não são poucos. Se eu fosse falar isso aqui, não era uma live, era um livro, né? Mas seguir a orientação do médico, e essa é uma das perguntas que eu selecionei para perguntar para o doutor José Eduardo. Seguir a orientação do médico, ela é essencial. Eu, particularmente, já me lesionei depois que vim para cá, depois que comecei o acompanhamento com o doutor José Eduardo. Ele cuidou e cuida do meu joelho estragado, e não fiz o fortalecimento necessário. O que aconteceu? Me lesionei, voltei com ele, fiz cara, sabe, de cachorro com fome, e tive que recomeçar o meu tratamento. Então, assim, não adianta a gente falar... Né, Paulo? Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Internado, a pessoa vê você fazendo atividade hoje, parece que não, isso é tranquilo. Para você chegar até aí, você teve que se dedicar para poder usufruir dos frutos desse tratamento. A gente, quem não sabe, a gente acabou operando o Paulo, tinha uma lesão no joelho, e só cirurgia, só fisioterapia não deram para ele a condição que ele tem hoje. Ele teve que dedicar um tempo do dia corrido dele, que eu sei que é corrido, para falar, não, eu quero melhorar, eu vou melhorar. E hoje você colhe esses frutos, né?
Verdade, Zé, verdade. É, vamos lá, vamos começar, Zé, sabe por quê? Porque é tempo marcado de 1 hora, tá? Então a gente já está com 17 minutos aqui de live, tem muita pergunta, Zé, eu selecionei muitas perguntas. Pessoal, hoje, excepcionalmente hoje, eu não vou falar o nome da pessoa que perguntou. Por quê? Porque é a mesma pergunta, 3, 4, 5 pessoas fizeram. Então, às vezes a pergunta é a adaptação da pergunta da Mariazinha com a pergunta do Joãozinho, né? Como eu costumo dizer, a pergunta do Totoca, ela entrou. Então, as minhas perguntas aqui, Zé, são um mix de outras perguntas. E eu quero que você fique à vontade para também Quem não souber acrescentar... pode pular, né? Oi? O que não souber pode pular. Pode pular. Fica tranquilo. Zé, vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei aqui, tá? Essa pergunta, eu lembro quem fez essa primeira, que foi a Manuela. Certo. Tá? A segunda, mais de uma pessoa fez, só que eu associei. É assim, ó. Qual é a influência do exercício em pessoas sadias? E a continuação qual é a influência desse exercício em pessoas doentes? Como foram várias pessoas que têm algumas doenças que fizeram essa pergunta, para não ficar tanto específico, faz um apanhado geral do sadio e das doenças mais comuns que vocês pegam aí no dia a dia. Tá, a gente como ortopedista, né, eu como ortopedista, eu pego muitas doenças do sistema músculo-esquelético. Eu sempre friso e acho importante, antes de você qualquer atividade física, procurar um médico, um pneumologista, um cardiologista e um ortopedista. Porque, assim, você pode ter alguma malformação, alguma coisa mais séria, que no exame clínico acaba diagnosticando, e isso é muito importante. Às vezes você tem uma malformação, ou quando corre sente uma dorzinha no coração, você pode sim estar tendo um infarto, alguma coisa mais grave. Não é comum, obviamente, mas é importante você fazer uma avaliação pré-atividade física. Dito isso, a atividade física para pacientes saudáveis é super bem-vinda, não tem contraindicação. Ela libera hormônios de prazer, endorfina, serotonina. Isso acaba não só viciando, como tratando ansiedades, angústias, aumenta a longevidade, diminui a pressão arterial, diminui o colesterol. Cara, é super saudável, é super indicado, é super orientado. Para a pessoa que tem algum tipo de lesão, aí depende, porque depende da lesão que ela tem. Tem paciente que não tem a capacidade de fazer futebol, mas ele pode fazer natação. A gente na ortopedia tem algumas patologias específicas. Tem gente que tem mais problema no joelho, tem gente que tem problema no cotovelo, tem gente que tem problema no ombro. Dependendo da lesão que a pessoa tem, inviabiliza algum esporte. Não que não haja tratamento para isso, obviamente. Mas o ideal é você evitar provocar uma lesão. Por exemplo, vou exemplificar. A pessoa tem uma artrose no joelho, tem um desgaste articular muito grande. Corrida não é um bom esporte para essa pessoa. Ela deve evitar ou até mesmo não fazer. Isso não quer dizer que ela não possa fazer uma natação, que é super saudável, que não tem impacto, que gera condicionamento físico, condicionamento cardíaco, condicionamento respiratório e condicionamento muscular. Então é importante você saber dosar e indicar qual é o melhor tratamento, qual é o melhor esporte para essa pessoa. Excelente. Por falar em dosar qual que é o melhor esporte para essa pessoa, eu tenho uma pergunta aqui, ó, que é assim, ó, como diminuir as dores no joelho pós-exercício? E aí eu quero essa pessoa por acaso tem problema de menisco e no ligamento, e aí eu queria acrescentar, né, como diminuir a dor no joelho pós-exercício e quais seriam os exercícios indicados, por exemplo, para esse tipo de pessoa com um histórico de problemas crônicos ou de doenças crônicas no joelho. Paulo, então vamos lá. A primeira coisa, essa pessoa em especial, ela tem um problema de ligamento e menisco. Então nós já sabemos que tanto o sistema de estabilidade do joelho dela, que é definido pelo ligamento,
é deficitário, quanto o menisco, que é uma estrutura do joelho responsável pela distribuição de cargas. Então, de cara, a gente já tira esportes que envolvam instabilidade articular e que envolvam impacto articular. Então, corrida, futebol, basquete, são esportes que para ela são contraindicados. Porém, nada impede dela fazer uma bicicleta, fazer uma natação, fazer um trabalho de fortalecimento em academia, que isso vai melhorar a dor dela. Então, a primeira coisa é identificar qual é a lesão. Identificada a lesão, como é que a gente pode tratar para amenizar, melhorar ou até sarar esse paciente? E se o paciente não tiver acesso, não quiser operar, é importante salientar que algumas das cirurgias ortopédicas não são obrigatórias, mandatórias. Existem tratamentos paliativos. Então, você fazer um trabalho de fortalecimento vai gerar um conforto para o paciente. Agora, a partir do momento que esse trabalho começa a gerar dor, começa a gerar lesão, né, porque a dor nada mais é do que o fruto de uma lesão, aí você precisa parar, procurar um médico e avaliar o que você está fazendo e o que você pode fazer de diferente. Beleza. Excelente. Já que a gente está pensando no que está fazendo e o que pode fazer de diferente, você tá tendo uma visão, vamos dizer assim, meu amigo, platônica, do que aquela pessoa que tem alguma dificuldade com algum exercício e pensa assim, vou procurar um médico ou vou fazer algo diferente. Infelizmente, a realidade, aliás, eu vou reformular. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas acabam puxando para o lado do sedentarismo. Então, puxando para o lado de não fazer o exercício físico. Então, eu sei que isso já é muito batido, mas só é muito batido porque é muito importante. Então, fala para a gente um pouquinho, fala para quem tá nos assistindo e depois no podcast, para quem está nos ouvindo, quais são as consequências da não realização dessas atividades físicas, ou seja, quais são as consequências dessa pessoa que estava fazendo atividade física e ficou sedentária, ou simplesmente do cara que é sedentário. A consequência é catastrófica. Esse é o termo que, para ser ameno, né, Paulo? O cara, quando ele deixa de fazer uma atividade física, ele compromete todo o sistema do organismo. Você começa a ganhar peso. Quando você começa a ganhar peso, você tem uma chance grande de desenvolver diabetes, você começa a ter pressão alta, então você começa a ter problema cardíaco, respiratório, arterial, vascular, é uma bomba relógio, prestes a explodir. A grande maioria das pessoas não vê isso, né? A gente, no consultório, quando pega um paciente mais descuidados, pacientes com mais idade, a gente vê a quantidade de lesões e de multilesões que essa pessoa tem. Então, assim, é fundamental e importantíssimo que você tenha uma atividade física regular. E isso é uma coisa legal, Paulo, que as pessoas confundem muito atividade física com esforço físico. São duas coisas que são totalmente distintas. Esforço físico é você ir lá e descarregar um caminhão de pedra. Isso é um esforço físico. Atividade física é uma atividade que eleva a frequência cardíaca, a frequência respiratória, dependendo da idade, cada idade tem um valor, você tem que avaliar a idade, peso, altura, enfim, mas você tem que ficar mais taquipneico, mais taquicárdico durante um determinado tempo com uma frequência semanal. Isso é atividade física. Então, você fazer... e aí entra a importância da constância, que não adianta nada você fazer isso uma vez no mês. Não é isso que vai te gerar algum resultado. O que vai te gerar resultado é você fazer isso 2, 3 vezes por semana, pelo menos. Menos do que isso, não te traz grandes benefícios. Pelo contrário, o maior índice de lesão que a gente atende no consultório é aquele cara que não treina nada e de final de semana, vez sim, vez não, vai para o futebol, vai para o beach tênis, vai para o tênis, vai para a corrida e se acaba. Ou por não ter um preparo, um condicionamento físico, ou por querer tentar tirar o atraso. Falar assim, não, eu não malhei essa semana, então eu vou malhar 5 horas hoje. É catastrófico. Zé, perdão, doutor José Eduardo. Não pode me chamar de Zé.
A gente é amigo, a gente gosta muito do Paulo. É, você falou uma coisa muito importante agora, dessa consequência da falta da atividade física, né? No começo, tá, a segunda pergunta foi respondendo a importância dessa avaliação inicial. Certo. Né? Essa avaliação inicial. Então, vamos pensar aqui num cenário. A pessoa tem uma avaliação inicial e ela não tem, digamos assim, nenhuma cardiopatia que a impeça de fazer nenhuma doença osteoarticular que a impeça de fazer atividade física. Tá ok? Então, a pessoa está sadia. Paulo cortou, caiu e eu voltei. Desculpa, perdi a pergunta. Não tem problema, refaça a pergunta. Então, assim, ó, você acabou de falar, primeiro você falou sobre a importância daquelas consultas antes de começar a fazer atividade física. Então, eu estou pensando assim, no mundo onde aquela pessoa passou pelos médicos e, beleza, estou liberado para fazer atividade física. Está um pouquinho acima do peso, sedentário e tal. Então, aquela pessoa que não possui uma limitação específica, né, como é que é o seu conselho, assim, para quando começar? Quais são os cuidados e como começar? Né? Existe algum geralzão, alguma fórmula mágica para isso? Eu recebo muito paciente disso no consultório e eu já vou responder aqui a maior pergunta que eu recebi aqui, o maior número de perguntas sobre isso. Eu até fiz um post brincando. Por que o ortopedista não gosta de crossfit? Ou é verdade que o ortopedista não gosta de crossfit? Então vamos lá. O ideal é que exista uma atividade física gradual. Então, você tem que começar uma atividade física de acordo com o seu peso, idade, força. Então, o que eu recomendo para o meu paciente? Dependendo do perfil dele, eu recomendo direto à academia, para você ganhar 3 meses de fortalecimento, e depois sim iniciar a atividade que ele preferir, futebol, crossfit, natação. Ou quando o paciente tem um sobrepeso um pouco mais importante, é necessário com que ele tenha um condicionamento global sem promover a lesão. Eu gosto muito da natação para isso. Então eu começo com uma natação, depois migro ele para atividade física, academia, 3 meses de natação, 3 meses de academia, e em 6 meses o paciente está apto a fazer a atividade que ele quiser. O que é o problema do CrossFit, o famoso CrossFit? Muitos pacientes que não têm condição física começam por ele e acabam se lesando. O CrossFit é um belo esporte, é um esporte completo, é um esporte divertido, é um esporte dinâmico. Eu particularmente gosto e recomendo. O que eu não recomendo é para aquela pessoa sedentária, com sobrepeso, tentar tirar o atraso de 7 anos que não faz atividade física em 2 meses de CrossFit, porque esse paciente vai acabar se lesando. Agora, quando feito com um instrutor competente, cara, é um ótimo esporte e nenhum ortopedista tem ou deveria ter ressalvas com o CrossFit. Beleza. Realmente, eu não pratico CrossFit, nunca nada contra, tá? Não pratico CrossFit, até porque o meu ortopedista, que está aqui dividindo live comigo por conta do meu joelho, né, levemente problemático, já me proibiu CrossFit, basquete, vôlei, então... Não adiantou muito, né, Paulo? Mas vamos que vamos. Então, nesse ponto está meio fácil que eu digo. Mas, ó, vamos dizer assim, eu sou um mal educado do bem, né? Eu sou um mal educado que acaba fazendo exercício. Você está indo bem. As atividades que você faz estão liberadas pelo senhor ortopedista. Pode mantê-las. Então, assim, ó, a gente acabou de falar das atividades do Paulo, né? Mas assim, ó, a pessoa vai te procurar, e eu acho que esse para mim é um ponto importantíssimo. A pessoa vai te procurar e será que a Totoca e o Joaquinzinho, que são pessoas com perfis completamente diferentes, será que existe exercício mais indicado para a Totoca e o outro para o Joaquinzinho? Pessoas com limitação A ou não limitação B. Então, assim, aquela pessoa que quer fazer um exercício. Então, você consegue, na avaliação, indicar assim, ó, Totoca, esse exercício é melhor para você? Ou, Joaquim, o outro exercício é melhor para você? Paulo, isso é possível, embora não seja necessário. O que acontece é o seguinte, isso é a coisa mais importante dessa live
e isso tem que salvar para que todo mundo entenda. Existem basicamente dois tipos de atividade física. Atividade física de força e atividade física de resistência. O que é força? Força é aquele cara, o halterofilista, que levanta 200 quilos por 3 segundos e acabou ali a atividade física dele. E o que é resistência? Resistência é aquele maratonista, aquele keniano, que é magro, raquítico, mas consegue correr durante 4 horas a 30 km por hora. O que acontece? Qual que é o grande erro, o grande problema do desportista, do esportista? Ele treina uma coisa e pratica outra. O que o cara faz? O cara vai para a academia e faz um trabalho de fortalecimento. Como é que é feito isso? Muita carga, pouca repetição. O cara fica musculoso. Mas é um músculo, uma fibra muscular dedicada a trabalho de explosão. Muita força, pouco tempo. E aí ele vai jogar bola, que é um esporte de resistência, que você corre durante 90 minutos e depende muito da resistência. Ou então ele vai fazer uma maratona, ou então vai pedalar durante 100 quilômetros, que é muito comum aqui na nossa região, as pessoas fazerem grande pedalada. Então ele treina uma coisa e pratica outra. Cara, isso é igual lesão. O cara pode fazer o esporte que ele quiser, ele pode fazer o Joquinzinho e a Dodoca, como é o nome da nossa outra? Totoca. E a Totoca pode fazer o esporte que ela quiser. O que não dá para fazer é treinar para um e praticar o outro. Esse é o grande problema, o grande erro que as pessoas cometem. E isso, cara, é praticamente 90% do meu consultório, assim, de pacientes que praticam e sofrem algum tipo de lesão. É aquele cara que faz um treino para uma coisa e de esporte pratica outra. Aí é muito, muito deletério para todas as articulações, em especial para a do joelho, que é o foco que eu atendo no consultório. Beleza. Mais uma informação extremamente útil aí. Então, mais importante, pelo que eu entendi, né? Mais importante até do que aquela pessoa ter, não é, um corpo mais preparado, não, né? Mais direcionado para um exercício de resistência ou para um exercício de impacto, né? Seria Paulo, aquele cara... E isso até existe e é utilizado em atletas de alto nível e de alta performance. Jogadores de futebol, de grandes times, velocistas, existem esse estudo, inclusive já existe até um estudo genético mostrando que algumas pessoas têm mais aptidão para determinado tipo de esporte. Hoje em dia a gente consegue, pelo DNA da pessoa, buscar qual fibra muscular é mais abundante, e se você tiver mais fibra muscular para resistência, a sua chance de ser um velocista, um corredor, é muito maior do que você ser um halterofilista. Então você consegue direcionar alguma coisa. Mas, de um jeito cotidiano, para o paciente normal, aquela pessoa que busca procurar uma atividade física para vencer o sofá, acho que isso não se aplica. E o importante mesmo é você fazer um trabalho direcionado para uma atividade física que você gostar. Esse paciente, né, que está saindo do sofá, ele está buscando saúde, né? Ele está buscando prevenir doença. Então, só para a gente completar, não é, essa etapa aí, né, como que a gente previne a doença? O que o exercício faz para a gente a nível de prevenção de doença? É difícil você mensurar um ponto específico. Você quando faz atividade física, como a gente falou, a gente libera vários hormônios. Esses hormônios causam diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, perda de peso, controle glicêmico, controle lipídico. Traduzindo isso para um português, você melhora colesterol, melhora gordura, melhora glicose, melhora todos os fatores pré-doença. Com isso, você vai ter uma vida muito mais saudável, obviamente. Sem sombra de dúvidas. Doutor José, um amigo seu, doutor May, está perguntando, se sair do sofá, emagrece. Emagrece, né? Emagrece. Sair do sofá
Tem que vencer o sofá. Mas é uma brincadeira, né? Mas é difícil, né, Paulo? Depois de um dia de trabalho cansativo, você chega em casa, se joga no sofá, liga a televisão na Netflix, cara, é difícil vencer isso. Porque Mas o dia... objetivo o objetivo, Zé, dessas lives aqui é mostrar uma visão multidisciplinar para a pessoa, para o sedentário, exatamente, para que ele possa começar. Então, assim, a gente teve... Eu acho que a maior inspiração ou benefício que o sedentário vai ganhar, cara, é ter uma longevidade com uma qualidade de vida. É chegar nos seus 60, 70, 90 anos, conseguindo subir um lance de escada. Esses dias eu atendi um paciente no consultório, e já era um senhor, e a gente tratou o ombro dele, e ele gostava muito de viajar. E ele Pode entrar, Márcia. Ele falou que estava muito feliz porque ele conseguia colocar a malinha dele no avião, cara. Então, assim, isso é uma liberdade que não tem preço, isso é muito, muito gostoso. Ele faz o que gosta e o mais importante, né, independente, não precisa de ninguém levar ele para ajudar ele com uma mala, para ajudar ele a carregar alguma coisa. Isso é muito importante. Zé, tem uma pessoa que ela fica muito brava comigo quando eu falo dela na televisão. Eu vou falar dela hoje aqui na live. Vou falar bem dela, tá? Sogra, te amo. A minha sogra, a dona Sônia, ela parecia aquela questão da idade do condor, né? Tá? Tinha dor em tudo quanto é lugar, sabe? Dor em tudo quanto é lugar mesmo. E aí começou a fazer academia, sabe? Começou a fazer academia, começou a ficar sem dor, começou a ficar cada vez... Ela já é extremamente ativa, mas ela foi ficando cada vez mais ativa. E aí academia, atividade, até que ela teve um probleminha, um descolamento de retina. Tá? Então é um problema sério, cirúrgico, né? E teve que operar, sabe? Melhorou e voltou a fazer academia. Sabe? Voltou a fazer academia, e ela é extremamente ativa. Até que um belo dia ela falou para minha esposa, que diz que faz exercício, eu não vejo isso muito bem, né? Mas eu acho que é mais migué do que verdade. Aí ela falou assim, não, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, porque tava fazendo o exercício, e aí doeu aqui fazendo exercício. A minha esposa faz esse mesmo exercício, só que a carga da minha sogra era tipo 60 quilos, a minha esposa não faz com 25 quilos esse mesmo exercício. Mas é por quê? É porque, por mais que a minha esposa só tenha 45 e a minha sogra tenha 65, não é? A minha sogra saiu do sofá. Então está fazendo exercício, está fazendo atividade física, exatamente. E o que é isso? Dedicação, foco, rotina. É aquilo que a gente estava conversando. É a constância. Ninguém começa com 60, com 80. A gente começa com 5, 10 quilos e de uma maneira gradativa e evolutiva, você vai chegar nos 60, 70, 80 e não pelo peso, mas pela qualidade que isso vai te apresentar. Você conseguir levantar 50, 60, 70 quilos significa que você vai conseguir levantar o seu corpo, que você vai conseguir caminhar durante 50 minutos, 40 minutos, você vai conseguir ir no mercado, você vai conseguir ir no aniversário do seu filho, do seu neto, vai poder caminhar numa praia. E isso não tem preço, né, Paulo? Isso é muito gratificante, isso é muito gostoso. Zé, eu queria só fazer uma retratação, porque infelizmente eu acabei de descobrir que a minha esposa está aqui na live. Então, primeiro, ela não tem 45 anos. Ela é mais nova que eu. Segundo, ela pratica muita academia. Terceiro, tudo que eu falei é mentira. E quarto, se eu aparecer machucado amanhã, isso aí é violência doméstica. Tá? Eu tenho várias pessoas de prova aqui. Vamos lá, Zé. Vamos continuar. Esse fui eu que separei. Tá? A Associação Médica Americana, tá? Ela falou a mesma coisa que você falou aqui no começo da live. Então, eles disseram, outro dia, em 2004, que o sedentarismo é provavelmente uma causa de morte maior do que o tabagismo. E uma época onde o tabagismo continuava a aumentar lá. Hoje nós temos números decrescentes no Brasil, na verdade nós temos números estagnados. Por muito tempo nós
nós fizemos um combate, um programa de controle do tabagismo muito bom. Isso não é mais a nossa realidade. E especialmente agora com os transtornos psicológicos em época de pandemia, a gente está tendo uma neocurva para cima aí do tabagismo. Mas por muito tempo o tabagismo foi uma da causa número 1 de morte de muita coisa, até hoje, né? Causa câncer, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, tá? Câncer de faringe, câncer de boca, câncer de nariz, né? Aquela doença que antigamente a gente chamava de enfisema, de bronquite crônica, que é o DPOC, né? Hoje a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Infarto, AVC, o popular derrame, né? Tudo isso o cigarro causa, e causa muito. Mas o sedentarismo sozinho mata muito mais. Mata muito mais, E é muito triste porque só depende de você, né? O tabagismo tem um fator viciante aí, né? Que tem o tabaco com os outros componentes químicos do cigarro. Não vou nem entrar nesse mérito, que você tem muito mais know-how para falar disso do que eu. Ele causa uma dependência química. O sedentarismo não tem uma causa, é só um costume de vida. Então, assim, não existe um vício que justifique o sedentarismo. E pior, existe o vício que justifica o esporte. Então, é uma questão de mudança de hábito mesmo. Mas a gente na faculdade aprende, né, que é mais fácil tratar com remédio do que mudar o hábito. É muito triste, mas é muito verdadeiro. E é importante a gente se conscientizar do quão grandioso é uma mudança de um hábito, ainda mais um hábito simples e resolutivo como esse. Verdade, gente. Aí eu queria falar um pouquinho do termo que eu uso sempre ali, que é sair do sofá, né? Sai do sofá e compra um tênis. Mas é isso, gente. O exercício físico, você não precisa começar sendo um atleta, não. Uma caminhada na quadra, uma bicicleta velha que você manda dar um tapa na bicicleta para dar uma desestressada depois de um dia cansativo. Tudo isso é mais do que suficiente para que você possa ter uma qualidade de vida não só presente, quanto futura, né? O que é mais importante. A gente no consultório, a gente vê o resultado que dá uma vida inteira sedentária. E a partir do momento que você vê essa fotografia, né, daquele senhor que praticou atividade física durante toda a vida e aquele senhor que nunca fez atividade física, a gente vê que é muito importante que se faça. Isso é uma verdade. O Zé, eu quero contar um episódio pessoal meu aqui para falar o quanto que a atividade física é importante. Tá? Quando eu era mais menino, ainda mais jovem do que eu sou hoje, mas quando eu era mais menino, eu não conseguia subir a rampa do Maracanã com meu papai para assistir os jogos do Flamengo, né? Ficava cansado, criança, né? Cansado, ou queria colo, ou queria parar, comprar alguma coisinha ali, e meu pai subindo a rampa maravilhosamente bem, sabe? Adulto, não sabia se ele era sedentário ou não. Hoje eu sei que meu pai caminha, corre, meu pai pratica atividade física, é um exemplo que eu tenho, tá? E a gente foi no ano passado, aliás, no ano retrasado, assistir a final da Copa Libertadores, que o meu Flamengo, não sei se eu já falei, o meu Flamengo foi bicampeão. E meu pai caminhou, cara. A gente fez uma caminhada em passos largos de aproximadamente 2,5 km até o estádio e entra e sobe degrau, e sobe rampa, e sobe isso, e sobe aquilo. E dois amigos absolutamente sedentários que foram com a gente para Lima, muito mais jovens que meu pai, um incrivelmente até um pouquinho mais jovem que eu. Os caras estavam extenuados de subir a rampa do estádio lá de Lima. E o meu pai, que pratica atividade física, coroão, 60 anos, estava lá, 100%. Isso é o quê? Isso é o reflexo do foco e da dedicação. Cara, isso é qualidade de vida, Paulo. É você estar com seu filho, com seu neto, numa viagem prazerosa, podendo usufruir de tudo que você gosta. Até do Flamengo, se for o caso, né? Mas, brincadeiras à parte, é esse o objetivo.
você não tem que fazer atividade física só porque emagrece, só porque, sei lá, o motivo que você queira atribuir. Mas para você poder, daqui 20, 30, 40 anos, não sei, poder usufruir desse prazer que é estar com seu filho, com seu neto, fazendo um programa que você gosta e se divertindo. Existe um estudo que mostra que a nossa longevidade está aumentando, isso é óbvio, não preciso. E estima-se que nós já vamos passar dos 100 anos. Eu não sei da sua parte, da sua família, mas é comum a gente ver senhores de 80, 85 anos tendo uma vida muito ativa, viajando, dirigindo, coisa que quando nós éramos mais novos não era tão comum. Onde quero chegar com isso? Que nós provavelmente vamos chegar aos 100, 105 anos, e assim esperamos, né, Paulo? Sim. Mas que para isso a gente precisa dedicar um pouco, tanto para cuidar dos índices de saúde, fatores glicêmicos, lipídicos, etc., quanto para você poder ter uma força muscular, falando agora da ortopedia, para poder carregar seu corpo para um lado e para o outro, para você poder usufruir do privilégio que é poder viver 100 anos. É assim, ó, a cor e a quantidade de cabelos, ela não depende de você. Mas a barriga, a quantidade de barriga, digamos assim, e o músculo depende sim. Apesar de ter as mudanças, a gente não vai detalhar isso, mas as mudanças que acontecem, que são fisiológicas, tá? A gente chama isso de senescência, que são mudanças naturais do nosso corpo quando a gente envelhece, a questão de uma nova distribuição de gordura, um pouquinho de perda de massa muscular. Isso é natural, mas não é natural engordar, ficar obeso, ficar sedentário, em qualquer idade, né? De 0 a 100, na verdade, já que a gente está chegando a 100, agora de 0 a 150 anos, a dor não é normal, a dor não é natural, e o sedentarismo é a maior causa da dor, né? Além do sedentarismo, a gente já conversou com uma nutricionista, os hábitos alimentares hoje nossos são péssimos. O alimento que a gente ingere hoje é rico em porcarias, sendo bem objetivo, e isso tudo reflete nessa qualidade de vida que muitos não usufruem. Você falou de alimento aqui, Zé, eu só abri uma aspas para isso. Hoje eu estava conversando com um colega nosso de profissão, o Kleber, e falei para ele as duas frutas que eu mais gosto, que é tomate e abacate. Né? Tomate é legal, que eu posso comer ele como vegetal, né? Como legume, aliás, e depois no almoço, depois eu como ele como fruta à tarde. E o abacate eu descobri que eu consigo fazer uma farinha do caroço do abacate. O caroço do abacate eu sempre joguei fora e o caroço do abacate é extremamente rico em proteínas, então em vitaminas, perdão. E legal. Então assim, se você procurar se alimentar bem para atividade, para associar a sua atividade física, nunca esqueçam que você é o que você come. Entrando só na curiosidade do abacate, tem um remédio, não vou falar nome, um fitoterápico, à base do abacate, que é um potente analgésico para dores articulares. Olha então, só. Você comendo o caroço do abacate, está ingerindo o princípio que vai nesse medicamento, e por isso que provavelmente muitas das suas dores articulares tendem a melhorar. Para pacientes que têm dor poliarticular, eu oriento iniciar o tratamento com esse medicamento e o resultado é muito bacana. E você provavelmente deve estar sentindo algo muito parecido. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Vamos tocar o barquinho, porque nós temos 9 minutos e eu queria ver se você consegue dar uma resumida. Eu sei que esses assuntos são bem longos, né? Gostosos de falar. Pessoal que está aí na live, quiser mandar alguma pergunta, tá? Pode continuar mandando aqui no meu WhatsApp pessoal, que eu estou lendo para ele, mas se quiser mandar aqui na live, tá? Eu vou só fazer o seguinte, vou colocar meu telefone aqui, ó. Esse aqui é meu telefone pessoal, meus pacientes têm. 1, 2, 2, 3, tá? Pode continuar me enviando, prefixo 66, é claro, e
e também pode mandar por aqui, tá bom? Algumas perguntas foram feitas que eu já separei, não vou conseguir passar para o Dr. José aqui na live, mas ou eu vou passar para ele responder, eu encaminhar a resposta, ou eu vou responder essas pessoas. Mas uma outra dúvida, uma outra pergunta que fizeram muito, doutor José Eduardo, é alongar ou não? Sempre, Paulo. Só vou anotar uma pergunta aqui, senão eu me perco também. Eu sou novo nisso. E depois eu respondo essa aqui também. Cara, alongar é fundamental, primordial e super importante. É importante, eu indico para os meus pacientes, principalmente no início da atividade física, alongar antes e depois. Tem uma pessoa que eu gosto muito, chama Aurélio Alfier. Ele está no meu Instagram. Ele tem um trabalho muito legal com o idoso, principalmente, Paulo, que ele faz um trabalho de fortalecimento e alongamento. Ele dá dicas de como você fazer esse tipo de atividade na sua casa. Cara, é bem bacana, é bem saudável e eu recomendo quem tem algum paciente, algum parente com mais idade que tem dificuldade de ir para academia, cara, dá uma olhada no Instagram desse Aurélio, ele faz um trabalho bem bacana. Então, respondendo, fundamental que você alongue, primordial que você o faça antes e após a atividade física. Vamos lá. Essa, não sei se já foi respondido, já foi, mas vamos dar uma pincelada nova nisso aí. Antes de eu fazer, você quer responder essa pergunta que você anotou aí, Zé? Não, eu só anotei para não esquecer aqui, porque todo mundo me pergunta isso e é o que eu mais ouço no consultório. Se o agachamento faz mal para o joelho. Cara, a resposta é não faz mal para o joelho. O problema é que as pessoas fazem o agachamento de uma maneira errônea e isso acaba sendo prejudicial e deletério para as estruturas do joelho. Quando você flete o joelho, a tendência é que a parte de cima, que é o fêmur, se deslize sobre a tíbia, que é a parte de baixo. Quem trava isso é o sistema patelar e isso causa uma dor anterior do joelho. Quando você faz o agachamento, que você não projeta esse fêmur para frente, e como você faz isso? Jogando o bumbum para trás na hora de sentar, cara, isso não tem problema nenhum para o joelho. Pode fazer, é muito comum, principalmente paciente do sexo feminino, as meninas gostam desse tipo de atividade porque fortalece quadríceps. E muitas chegam no consultório com esse tipo de dor, e era importante, me perguntaram várias vezes isso no Instagram, e não faz mal, pode fazer, desde que bem assessorada, ou assessorado, né? E de uma maneira correta. Atenção, tá? Meninos que me fizeram essa pergunta, eu não vou falar o nome, tá bom? Eu não vou falar o nome, mas eu vou, sim, repassar a pergunta para o doutor José e já vou fazer uma outra pergunta porque é complementar. A pergunta é assim, ó, é verdade que homens que não se exercitam ficam broxas? E a segunda, complementar, atividade física aumenta a libido? Doutor José Eduardo Eide, com vocês, respondendo. Atividade física aumenta a libido, por N motivos. Tanto hormonais, quanto o fato de você fazer atividade física melhora a sua condição cardiorrespiratória, isso vai te dar um conforto muscular e até psicológico. Você vai se sentir bem com você e isso vai, sim, refletir na sua libido. Com relação à disfunção erétil, a ficar broxa, a falta de atividade física, o que muitas vezes a falta de atividade física causa disfunção. O que causa é um conjunto de fatores que são aumento do colesterol, aumento do índice da glicose no sangue, né, o diabetes. Esses fatores, sim, podem causar a disfunção erétil. De uma maneira indireta, sim, causa. Então, respondendo, não é que a falta causa, mas indiretamente, sim. Mais um motivo bom para sair do sofá. Vamos lá. A gente conversou sobre a intensidade do exercício, né? E é muito comum a pessoa ouvir assim, você tem que fazer exercício 2 vezes por semana, você tem que fazer exercício 3 vezes por semana. Não, exercício só é bom se você fizer todo dia. Então,
existe um número mágico? Existe uma questão assim, ó, eu me considero um atleta ou eu me considero um praticante de atividade quando eu faço 3 vezes? Isso é em número ou é em tempo? Nem número, nem tempo, é uma questão de intensidade, e isso varia de corpo para corpo, de organismo para organismo. Quando você faz uma atividade física, existe um ciclo, né, dessa atividade física, onde você promove uma injúria muscular, depois você promove uma regeneração muscular, e aí sim causa hipertrofia. De uma maneira geral, e a grosso modo, é um dia atividade física, um dia repouso, um dia atividade física. Desse modo, o ideal é que se faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Mas é óbvio que isso varia muito da intensidade e do tipo de atividade física que você faz. É uma atividade, a gente tem muitos pacientes, eu tenho muitos pacientes que fazem atividade física todos os dias. Não há problema, desde que sejam em grupos musculares diferentes. Não dá para o cara jogar bola todo dia, ele vai acabar tendo uma lesão. O que o cara pode é fazer fortalecimento de membro inferior num dia, fortalecimento de membro superior no outro dia, no outro ele joga a bola, tem um dia de descanso. Isso é uma coisa importantíssima, Paulo. O descanso faz parte do treino. Não é só treino. Você treinar todos os dias, isso vai te gerar lesão. O descanso é parte do seu treino. A pessoa tem que colocar isso na cabeça. Ô Zé, o que você falou agora, eu acho que fala a favor, eu particularmente, eu não sei se deveria falar isso na live, mas a verdade cabe em qualquer lugar. Eu não gosto, não é uma coisa que me dá prazer ir para a academia. Então eu prefiro fazer alguma das minhas atividades físicas, que é o Muay Thai, a corrida e o tênis. Então as minhas atividades físicas regulares. Mas pelo que você falou, então assim, a academia ela acaba ficando por várias coisas, né? Ela é fundamental. É, como assim? A comodidade, não é? Tá paradinha ali, funciona de 5 às 10, de 5 à meia-noite. É claro que agora a gente tem o toque de recolher, mas não vem ao caso da live. Estar ali com esteira, bicicleta, aula de jump, disso, daquilo, não sei o quê, e o fortalecimento muscular, né? É completo. Paulo, para você fazer o esporte que você gosta, você precisa ter força para isso. Se você pegar qualquer atleta de alta performance, de alto nível, do seu Flamengo, eles fazem mais atividade em academia do que treino de futebol. Então, assim, para você desempenhar o tênis, a corrida, a bike que você gosta, você precisa ter um trabalho de fortalecimento para que você não tenha dor, não tenha lesão e tenha uma longevidade do esporte. Claro, aquela pessoa que não gosta de fazer atividade física, gosta de só pedalar, e pedalar todo dia aí 2, 3, 5 quilômetros, não vejo problema, isso não vai lesar a pessoa, é o tipo de esporte que ela escolheu e ótimo. Agora, aquela pessoa que escolheu a bike como esporte de intensidade, que pedala toda semana, aí, 2 vezes por semana, 20 quilômetros, e de final de semana faz 100 quilômetros, 80 quilômetros, se essa pessoa não tiver um trabalho de fortalecimento, vai ter lesão. Isso é certo. Queria 2 coisas sobre isso. Primeiro, eu faço a academia por conta de 2 pessoas. Primeiro, meu ortopedista, o Dr. José Eduardo Eide. Segundo, a minha esposa, que me expulsa da cama para fazer esse fortalecimento, que eu já tive lesões por conta disso, por conta de não ir para a academia. E o que você falou da bicicleta é muito importante. Eu tenho diversos amigos, tá? Entre eles o Evaldo, um irmão meu, que eu vou passar esse vídeo, que eles fazem exatamente isso. Pedala 2, 3 vezes durante a semana. Aí, seus 10, 15, 30 quilômetros, chega no final de semana, quer fazer um longão de 100, 150, mas não faz o reforço muscular. A lesão tá logo ali, né, doutor? A lesão tá logo ali. Eu citei esse exemplo, não foi ao acaso, isso é rotina do meu consultório. Eu tenho aqui, a gente mora numa região muito plana, muito gostoso de pedalar, e é comum a pessoa se dedicar aí ao pedal durante 2, 3 vezes por semana, numa intensidade hard, e depois de 2, 3 meses chega no consultório lesionado. Se essa pessoa não fizer um trabalho de fortalecimento, ele vai desencadear algum tipo de lesão, com certeza. Isso vale para todos os esportes. Eu citei a bicicleta, mas é bicicleta, tênis, futebol, todos os esportes. Se você se dedicar a fazer um esporte com um pouco mais de intensidade
e não fizer um trabalho de fortalecimento, vai gerar lesão. Vamos lá, vamos passar. Ó, última pergunta da live, tá? Da Mari, hoje, quando eu estava saindo da clínica do Dr. José Eduardo, eu esbarrei com ela estava indo lá se consultar. Então, provavelmente, a queixa dela é de algo que está sentindo mesmo, né? Então, vamos lá. Doutor José, jogar vôlei prejudica quem já tem bursite e tendinite de quadril? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que ver qual é a causa dessa bursite e tendinite. A bursite e a tendinite nada mais é que uma inflamação de duas estruturas articulares, geralmente por uma fraqueza. Então, não é que você jogar vôlei vai te contraindicar fazer a bursite, vai te contraindicar jogar vôlei. O problema é que se você não tratar essa bursite, isso vai inviabilizar o seu vôlei. Você não vai conseguir se dedicar a isso. O que tem que acontecer? Primeiro, ver qual é a causa dessa tendinite. Pode ser só uma inflamação, uma noite mal dormida, uma posição que ficou durante 2 dias aí, sentado num sofá novo, ou fazendo um trabalho de TCC, enfim. Pode ser uma coisa passageira, que você vai tomar um anti-inflamatório e vai resolver. Ou pode ser alguma coisa que já tenha desencadeado por algum motivo, e aí sim, geralmente uma fraqueza muscular, e a pessoa continua jogando o vôlei. Ela não vai conseguir continuar jogando o vôlei por muito tempo, a menos que trate. E o tratamento é o fortalecimento, é tirar o motivo da dor e uma boa fisioterapia, né, para desinflamar, para alongar as estruturas que precisam. O fisioterapeuta hoje tem muito recurso que entra com ultrassom, entra com laser, e isso causa uma analgesia muito importante, e aí sim iniciar um trabalho de fortalecimento. Pessoal, o Dr. José Eduardo Eide, ele falou sobre sofá novo. Foca aqui, ó. Olha aqui. Sofá novo é só para quem tem tênis. Sofá novo é só para quem entrou no site da Centauro, comprou um Brooks e já está correndo, já está caminhando, já está andando, já está pedalando, já está indo para academia, já está fazendo a sua atividade física. Porque se você não está fazendo a sua atividade física, você está proibido de comprar sofá novo. Você tem que praticar atividade física para depois poder relaxar 20 minutinhos antes de dormir no sofá. Então, sofá mata. Ele só é legal depois que você pratica a sua atividade física para dar aquela relaxada. Está anotado. Antes das suas considerações finais, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas dicas especiais para os idosos que querem sair do sofá ou que já estão saindo do sofá. Cara, a dica é começar com uma atividade física gradual. Eu há pouco falei do Aurélio, que é um cara que eu gosto e admiro o trabalho dele. Nunca tentar tirar o atraso de uma vez, assim. Nunca fiz atividade física e agora vou começar com tudo. O que eu sugiro? Começar com caminhadas leves e ir aumentando gradativamente. Eu gosto muito de academia. Vou corrigir a frase. Eu gosto para indicar para os meus pacientes e acho importante a atividade. Eu acho que tem 2 tipos de pessoas, aqueles que amam a academia e aqueles que não suportam a academia. Independente de qual seja você, é importante que você a faça ou faça para que você tenha aí uma longevidade tanto vital quanto desportista. Excelente, excelente. Doutor José Eduardo Eide, mais uma vez agradecer pelo que você fez hoje por mim, pelo João. Agradecer pela presença aqui na live, dizer que só pela quantidade de pessoas que acompanharam aqui a nossa live e pela quantidade de dúvidas que foram retiradas, de perguntas, não só as que eu consegui fazer aqui, como todas as outras que eu vou te enviar pessoalmente para poder responder. Então, foi um sucesso. Muito obrigado. E eu queria que você desse aí as suas considerações finais. Pô, foi um prazer estar com você, batendo um papo, assim. É a primeira vez que eu faço uma live. Eu peço desculpa às pessoas. Eu recebi um monte de pergunta aqui. Esse mundo é meio novo para mim ainda, sabe, Paulo? Eu vou tentar responder todo mundo, mas não sei como funciona corretamente ainda. Depois você me dá uma força nisso.
Mas achei Claro que muito sim. legal a iniciativa, achei muito legal o bate-papo. Eu acho importante incentivar as pessoas a fazer uma coisa melhor para a vida delas. E esse teu lema, essa tua máxima que sofá mata, eu acho que vem super bem a calhar. Eu acho que você vencer o sedentarismo e começar a ter mais qualidade de vida é importantíssimo. Então, eu que agradeço o bate-papo, a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com você, tá bom, meu amigo? Vamos lá, pessoal. Para terminar, tá? O Instagram do Dr. José Eduardo Eide é Dr. Dr. José Eduardo Eide. Tudo junto. Eide, E-I-D. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu acabei de postar ali no comentário. Dr. José Eduardo Eide. Tudo junto. Tá? Pode seguir o doutor José Eduardo, ele traz sempre bastante dica, apesar dele falar que ele está novo aí nesse mercado, eu já vi várias dicas dele na resposta dos stories, e eu tenho certeza que de agora em diante ele vai fazer isso com ainda mais frequência, tá? Zé, mais uma vez, muito obrigado pela presença, não só a sua, como a de todo mundo aí que assistiu, e eu tenho certeza que muita gente vai falar para muita gente para poder assistir o VT aí. Então depois eu vou te ensinar como repostar isso aí no seu Instagram. Você agradeceu, então eu já sei que eu vou segurar esse agradecimento aqui dentro do meu bolso para te chamar nas próximas. Né? Com certeza a gente tem bastante assunto, né, Zé, para falar. Tem bastante coisa para falar. Eu recebi um monte de perguntas aqui, a gente respondeu algumas, mas tem um monte que acabou ficando. A gente vai tentar responder aí as pessoas no decorrer da semana, ou em stories, ou em alguma postagem, ou até mandando mensagem. Mas eu acho que, de grosso modo, a gente acabou respondendo e orientando do jeito que a gente achou mais resolutivo. Então tá joia. Pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima noite para cada um. Um restante de semana de muito trabalho, de muita família, de muito amor, mas de muita atividade física. Por favor, saiam do sofá. Sofá mata. Beijo. Até a próxima, Tchau, pessoal. Paulinho. Um abraço. Tchau, Cara. tchau. Tchau, Zé. Tchau.